Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Vishwaro Guratmeti Mochi Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Om Shanti Om Shanti 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 Om Namaste. Bem-vindos ao nosso Gita, e antes de nós entrarmos no Gita, eu quero dizer mais uma coisa a respeito do que a Marineia apresentou, né? O conceito de a gente, como é que se diz? To trace back, rastrear a manifestação para a sua causa sem causa. A gente sabe que a causa sem causa é Brahman, né? Mas aí, a partir de Maya, tudo produz um efeito e esse efeito se torna uma causa, e aí essa causa produz um efeito, esse efeito se torna uma causa, até que a gente entra em contato com este universo manifesto, né? Então, nos ensinamentos do Vedanta, nós usamos muito a expressão, você precisa resolver aquilo que são os nomes, as cores e as formas, né? Os namarupas, né? As configurações materiais e sutis, né? Todos esses objetos, a gente tem que resolver isso na sua origem, né? Mas a gente pode resolver isso para que a gente consiga realmente entender a lógica, né? A gente pode resolver isso gradualmente também. É muito difícil resolver tudo em Brahman como Brahman, mas se nós formos passo a passo, estágio por estágio, resolvendo gradualmente, a gente estabelece a lógica mais claramente, tá? Então, quando a gente vê um objeto, né, a gente pode resolver o objeto como o quê? Como o seu gatinho, por exemplo. A gente pode resolver ele, não é um gatinho, ele é um jiva, é um ser senciente, né? Aí, quando você fala, é um ser senciente, tudo bem, mas o que que ele é? Ele é um corpo sutil e um corpo grosseiro, né? De matéria. Então, ele é uma mistura de matéria e sentiência, assim. E essa matéria vem de onde? Aí você já vai resolver o gatinho nos 5 elementos, por exemplo, entendeu? E as energias, né? Não, ele é uma configuração dos 5 elementos com as 3 energias e ele possui uma boa proporção de Sattva Guna, por isso que ele é um ser senciente. Ele possui um corpo sutil que permite a ele a senciência do gato, né? Então, a gente vai resolvendo, né? Resolvendo aquilo que aparentemente é real, né? Porque é capturado dentro do campo do nosso aparato sensorial, né? Aí a gente vai investigando a natureza, buscando as causas, né, antecedentes àquela manifestação, né? Então, nós pegamos o gatinho seu e já resolvemos ele, né, fazendo este percurso, né, de rastreando ele para os 5 elementos e as 3 energias. Então, é uma configuração criada pelo Criador, na qual, fundamentalmente, são as 5 energias, são os 5 elementos e as 3 energias, e as proporções é que fazem a diferença, né? As proporções de tudo isso, né? Então, a gente resolveu o seu gatinho nas 3 energias, né? Aí, no final das contas, a gente precisa resolver essas 3 energias, entendeu? Na inteligência suprema, que rege, que estrutura, né, configura essas energias para produzir esse universo aparente, né? Então, a gente vai resolver o seu gatinho, no final das contas, em Ishwara, né? Então, tudo é Ishwara, porque tudo vem desta causa primordial
dentro do âmbito de Maya, de Mithya, que é o Criador. Então, a criação e o Criador não são diferentes, tá? Porque o Criador é a causa da criação. Sem o Criador, a criação não existe. Então, a criação ela é resolvível no Criador, né? Aí, quando você resolve tudo em Deus, tudo é o Criador, tudo é Ishvara, né? A causa deste universo, né? A gente tem que levar em conta, mas Ishvara sozinho não teria sido capaz. Ele precisa também do poder de Maya. Sim, sim, não, a Maya tudo bem, eles andam de mão dadas, né? De braço dados, eles são ali, né, coladinhos, né? Então, o Brahman, Ishvara, Maya, é a causa de tudo isso. Então, a gente resolve tudo isso em Maya Ishvara, né? Aí, no final das contas, a última resolução, que é a mais sutil, mais difícil, é de resolver o Criador em Brahman como o Brahman, né? E o Brahman, ele causa tudo sem fazer nada, né? E ele é uma causa sem causa. Nada causou o Brahman porque ele é fora do âmbito da causalidade. Ele é fora do realm, né? Como se diz? Da ordem causal, né? Causa e efeito, causa e efeito. Então, nós temos o Brahman, que é consciência e existência, que através do poder de Maya, concede a existência para o Criador, a criatura, as criaturas, né? O seu gato também é uma criatura, e a criação. Então, a criação nos ilude e nós pensamos que elas sejam reais e que cada objeto seja autocontidos em termos de realidade ou em termos de sua própria existência, mas elas precisam ser resolvidas em suas causas, entendeu? As causas são sempre mais sutis do que o efeito final, principalmente a manifestação, os efeitos físicos densos, grosseiros, né? Dos nomes, das formas e das cores dos objetos, tá? Então, a gente pode ir resolvendo do mais denso ao mais sutil. Todo o processo espiritual é um processo de rastreamento do mais denso a respeito, né, da minha identidade, como eu sou, e eu quero saber quem sou eu, né? Você vai rastrear o aspecto mais denso da sua experiência, como eu sou, até você chegar ao aspecto mais sutil da sua experiência humana, como eu sou Brahman, né? Eu sou consciência e existência, né? Então, é um processo de sutilização do aparato corpóreo ou do intelecto humano, de modo que ele possa entrar nessas ordens, nessas dimensões mais sutis, né? Compreendendo-as e compreendendo que, fundamentalmente, na essência, tudo isso é Brahman, e eu sou o Brahman, né? Então, é uma resolução gradual e começa com a resolução de todos os objetos em Ishvara, o Criador, tá? Antes disso, a gente pode... Diversas vezes a gente faz algumas vivecas que a gente está simplesmente resolvendo um objeto de atração ou repulsão nos elementos. A gente resolve ele nos elementos, aí ele deixa de ser um objeto que nos atrai e nos repulsa, né? Porque nós entramos no âmbito da causa daquele objeto que produz um efeito de atração ou repulsão. Então, a gente vai desenvolvendo o quê? A equanimidade através das resoluções, entendeu? Mas a resolução final que resolve o problema, né? É Aham Brahmasmi, né? Eu sou Brahman, tudo é Brahman, e eu sou Satya Brahman, e o mundo é Mithya, uma mera sobreposição que ocorre dentro de mim, Brahman. Legal. Ainda bem que o Alexandre está comigo hoje, ele está com a câmera aberta, e ele fez a barba e cortou o cabelo, foi isso? Ok. Nós vimos ontem o Krishna, né, na aula de ontem, que o Swami Paramarthananda falava sobre este fato que nós estamos iniciando a aula hoje. Tudo é Brahman, né? A concha na praia é Brahman, né? A espuma do mar é Brahman, os peixes são Brahman, cada grão de areia é Brahman,
né? E aí ele entra falando sobre os rituais védicos, nos quais existem, né, os elementos do fogo, né? Diversos elementos estão envolvidos em alguns rituais que eu não os conheço bem, né? E no qual tudo é uma oferenda para Brahman, mas todos aqueles fatores, aqueles elementos envolvidos no ritual também são Brahman. A pessoa fazendo o ritual também é Brahman, né? E aquele que vê Brahman em cada ação, né, ele alcançou o Brahman, né? Você alcança o Brahman vendo Brahman em tudo e tudo em Brahman, tá? Então, isso é o tema do verso 24, que o Swami Paramarthananda falou, olha, esse aqui é um verso extremamente profundo, difícil de ser compreendido, e nós precisamos de elaborar um pouco mais, né? Aí ele trouxe para a gente o famoso ensinamento a respeito do que seja Brahman, né? Brahman é o substrato do universo, Brahman é Atma, o mundo é Anatma, Brahman é Satya, o mundo é Mithya, né? E eu preciso separar Brahman do mundo, muito embora eles sejam fisicamente, literalmente impossíveis de serem separados, mas eu posso fazer o meu viveka do ponto de vista da compreensão. Existe uma infinidade de coisas que nós sabemos somente através da compreensão. A gente jamais pode ter uma experiência que nos diga que o céu não é azul, né? Eu moro aqui no interior de Goiás, eu experimento muito céu azul, né? Eu jamais posso ter uma experiência sensorial que prove para mim que o céu não é azul, que o azul do céu é uma ilusão óptica, né? Mas a compreensão de física, né? O entendimento estabelece em minha mente a compreensão de que o céu realmente não é azul, tá? Então, do mesmo modo, nós precisamos de fazer essa discriminação, esse discernimento, seguindo a lógica desses ensinamentos, até a gente poder compreender aquilo que não é disponível através dos órgãos sensoriais, que é a natureza de Brahman. Por isso, a gente jamais pode dizer Brahman é isso, Brahman é aquilo, Brahman é aquele outro. A gente só pode dizer Brahman não é isso, não é isso, não é isso. Brahman não é parte, não é produto, nem propriedade da matéria, né? Então, eu sou Brahman, eu sou a consciência, e eu não sou nem parte, nem produto, nem propriedade do meu cérebro, do meu corpo, do meu aspecto material. Eu sou uma entidade livre e independente que permeia o corpo físico, o meu corpo mental, que, por sua vez, vivifica e anima o corpo grosseiro, o corpo físico, né? E eu não sou limitado pelo corpo da Marinéia, nem pelo corpo do Marcelo, eu existo pervadindo o inteiro universo, todos os universos. Então, eu estou pervadindo, permeando tudo, né? E não limitado a nada daquilo que eu, evidentemente, faço propaganda de mim mesmo. Porque somente através dos jivas, né, Brahman se torna autoluminoso, né? Através dos seus jivas, às vezes eu digo que Brahman, quando ele sofre o poder de Maya, ele se torna meio vaidoso. Aí, toda vez que ele encontra um corpo sutil, naturalmente é tudo brincadeira, né? Corpo sutil, ele começa a brilhar, dizendo, olha eu aqui, olha eu aqui, olha aqui. Ele está dizendo para a gente, né? Está dizendo para a gente, olha eu aqui, brilhando no seu intelecto, com o pensamento aham, eu sou, eu existo, consciência e existência, eu sei que eu sou, eu sei que eu existo, né? Então, nós temos esses dois princípios, Atma e Anatma, espírito e matéria, e a gente precisa compreender. E a gente jamais compreende o que é o espírito dizendo é isso, isso, isso e aquilo. Não é isso, não é isso, não é isso, não é isso, né? E esses são os 5 pontos que o Swamiji nos apresentou ontem.
Então, o Brahman, a consciência, a existência não é limitada, ela sobrevive à morte dos corpos. Que história é essa de sobreviver à morte dos corpos? É quando o corpo morre, né? A consciência, a existência não morre. Mas é lógico que não, se a consciência, a existência, ela pervade tudo, ela é aquilo no qual este universo aparentemente é projetado, sobreposto, né? Então, é lógico que a consciência não vai a lugar nenhum, né? Mas, ainda assim, nós precisamos explicar, compreender, que quando o corpo físico morre, né, a consciência, que ela é além do nascimento e da morte, ela permanece presente no corpo sutil. Então, o corpo sutil, que é vivificado pela consciência, porque a consciência ela tem esta afinidade com o corpo sutil, como muitas vezes eu digo brincando, né? Morre de amores pelos corpos sutis. Então, ela entra no corpo sutil, o corpo sutil brilha, né? Com senciência, e aí o corpo sutil irá vivificar. Então, quando a mente, o corpo sutil, deixa o corpo físico, nós dizemos que o corpo físico está morto, mas o corpo sutil ele está vivo, ele está vivo. A consciência é além da vida e da morte. O corpo sutil, ele é além do nascimento, mas ele não é além da morte. Esse é o ponto que eu quero iniciar trazendo hoje. O corpo sutil, ele existe eternamente na criação, né? Como o potencial, né, do universo. Os corpos sutis de todos os Jiva-Atmas para os quais esse universo foi projetado como um palco no qual nós possamos interagir e crescer, evoluir e crescer, né? Então, o corpo sutil, nós dizemos, ele é beginningless. O Jiva-Atma, que é o corpo sutil, né, a alma individual associada a um corpo físico que caracteriza uma entidade experienciadora e conhecedora, ele é sem início, ele existe eternamente, porque o universo, a criação, não é um processo linear, mas um processo cíclico, né? Em sua condição potencial semente, a sua condição sutil, a sua condição, né, física material plenamente manifesto, né? Então, o Jiva-Atma, em sua condição sutil, no seu corpo sutil, sobrevive à morte do corpo físico, e se ele ainda estiver, né, configurado como uma alma individual, ele inevitavelmente irá buscar um outro corpo físico, um outro nascimento, tá? Então, a consciência ela é além do nascimento e da morte. Aqui diz a consciência sobrevive. A consciência, além da vida e da morte, ela não sobrevive porque ela pervade tudo. O corpo sutil sobrevive. Eu estou aprofundando esse discurso aqui para que a gente fique mais claro possível a respeito desses ensinamentos, tá? Então, a consciência é além da sobrevivência e da morte. O corpo sutil sobrevive e ele sobrevive quase que eternamente. Então, eu perguntaria a vocês, o que pode produzir a morte do corpo sutil? O fim do corpo sutil? A dissolução em Brahman, o reconhecimento de ser, né? Moksha. Que história é essa, Marcelo? Que Brahman, não entendi. Moksha, quando ele dissolve o ser, ele reconhece que ele funde no ser dele, a real natureza dele. E aí, o que acontece com a alma individual? Ela dissolve. Dissolve? Exatamente. Nós vimos nos versos anteriores, né? Dissolve, né? O ego dissolve a alma individual. E o que é a alma individual? As vasanas. As vasanas. A consciência é refletida, né? É o jiva. Sim. Então, esta alma individual é um corpo de vasanas, um corpo de desejos e medos, né? De gostos e desgostos que
possui uma energia que, mental, emocional, que mantém esta configuração chamada o corpo sutil ou a alma individual, que vive quase que eternamente. Então, o que mantém configurada esta alma individual quando ela deixa o corpo físico? As nossas vasanas, os nossos desejos por continuação, continuidade, ok? Então, quando a gente morre, deixa o corpo, quando o corpo sutil deixa o corpo físico e a gente ainda tem muitas coisas que a gente deseja completar, naturalmente nós, né, entraremos num outro, né, receberemos um outro corpo sutil, um outro corpo físico, né, para dar continuidade na nossa viagem, né, na viagem da alma, né? Então, isso é inevitável, tá? É inevitável. Então, o que produz a morte ou a dissolução do corpo sutil, Betânia, para dar continuidade ao seu gancho? A eliminação das vasanas, né? A dissolução das vasanas. Deixar de se identificar, né? E aí não produz mais vasana. É isso. Então, nós sabemos que o ser humano é um organismo, eu escrevi um satsang ontem sobre isso, ontem à noite, é um computador biológico programado por suas vasanas, né? Isso é inevitável, né? E essas vasanas, fundamentalmente, muito embora a gente diga que elas estão contidas no corpo causal, mas elas realmente surgem, né, conscientemente no corpo mental, no corpo sutil, quando eu sou consciente das minhas tendências, né, dos meus vícios, do meu programa, do meu condicionamento, das minhas vasanas, né? Então, nós temos essas vasanas fazem de nós um ser humano, né, programado, um ser humano movido e guiado por minhas tendências, por minha programação causal, tá? Então, o que vai dissolver a alma individual neste processo de desencarna, encarna de novo, desencarna, encarna de novo? É a não encarnação. Mas a não encarnação, a não reencarnação só ocorre, segundo as nossas escrituras, na medida que essas vasanas, todas elas, sejam resolvidas numa única vasana, que é a Aham Brahmasmi, e eu não preciso mais de instrumentos de experiência cujo propósito é chegar a esta conclusão final de identidade a respeito. Eu sou aquele Brahman e já deu, né? A vida é uma escola, mas já deu, né? Então, eu não tenho mais desejo de um outro corpo-mente, né, enganjado num mundo circunstancial que a gente nunca sabe a situação, né, para experimentar prazeres e dores, prazeres e dores, prazeres e dores, né, para crescer, desenvolver, porque tudo isso culmina na compreensão de que eu sou Brahman e tudo é Brahman. Então, já deu. A pessoa que resolveu todo o seu corpo de vasana, que é desejo por coisas, pessoas, circunstâncias e situações, para se sentir resolvida, se ela resolve todas aquelas vasanas numa única vasana, Aham Brahmasmi, então ela está muito próximo, como eu coloquei no meu satsang escrito ontem, está muito próximo do fato, Aham Brahmasmi se tornar um fato para ela, tá? Porque ela purificou as vasanas de desejos, né, por coisas e pessoas, numa única vasana, que é a compreensão, Aham Brahmasmi. Aquela vasana irá, em seu devido momento, produzir o conhecimento direto, o reconhecimento direto, que é factual, não mais uma teoria, como é que se diz? Uma suposição, mas é simplesmente o fato. É o chamado Aparokshayana, conhecimento direto, imediato, livre de qualquer dúvida, né? Então, a alma individual, ela tem uma morte, e essa morte somente é possível através do Jnana, do autoconhecimento.
E o autoconhecimento é o conhecimento da minha natureza pura, cheia, completa, já deu, não estou interesse, não quero mais correr atrás de nada, né? Finalmente, né? E agora eu só tenho uma vasana, que poderia ser resumida como obrigado, Lorde, obrigado, Ishvara, mas já deu, Aham Brahmasmi. Né? Então, este é o ponto final no qual, segundo as nossas escrituras, e faz todo sentido para mim. Por isso que eu digo, não existe nada como o Vedanta, nada que chegue próximo da beleza, da elegância, da sofisticação e do bom senso dessas escrituras que nos foram reveladas, né? Então, a gente chegar a um ponto de compreender a sofisticação e a beleza do Vedanta, de tal modo que a gente não precisa mais falar dos babás e dos poderes do agora, e todo esse pessoal do Neo-Advaita, né, ou outros, né, que têm os seus lugares e momentos e papéis, a gente precisa compreender a beleza desses ensinamentos do Vedanta, né? Então, no final das contas, a alma, ela se dissolve em Brahman como Brahman. E aí, ela não sobrevive à morte do corpo físico. Aí a Mariné vai dizer, putz, mas eu pensava que eu sobrevivia tudo. Sim, mas com autoconhecimento, o corpo sutil não sobrevive à morte do corpo físico. O corpo físico vai e o corpo sutil se dissolve, aí o indivíduo é dado um título simbólico como Videha Mukta, aquele que se dissolveu em Brahman como Brahman, né? E já não precisa de interagir no campo da dualidade para experimentar e conhecer e crescer. Eu queria fazer esse parênteses a mais. Portanto, o primeiro passo, um dos primeiros passos do conhecimento vedântico é diferenciar Atma e Anatma, consciência e corpo, espírito e matéria. Esta é a discriminação final do Vedanta. Este é o nosso Viveka, no final das contas. Eu digo sempre, o nosso Viveka, ele inicia com Viveka entre Dharma e Adharma, a verdade e a mentira, entendeu? A honestidade e o engano. A gente precisa desenvolver uma capacidade, um exercício do nosso livre-arbítrio que nos permita diferenciar e não fazer a confusão entre Dharma e Adharma. Nos dias de hoje, existe uma inversão de valores que está tudo invertido. O que é certo ficou errado, o que é errado ficou certo, o que é justo ficou injusto, né? E aí a gente tem essa situação no qual até mesmo o Viveka, entre Dharma e Adharma, está virado de cabeça para baixo, confusão total. Então, a gente precisa exercitar este Viveka inicialmente, né? Discriminando o Dharma do Adharma. E esse exercício irá refinar a nossa faculdade de discriminação de modo que a gente possa começar a discriminar, né, de momento a momento, o meu aspecto espírito do meu aspecto material, o meu aspecto satya da minha natureza mithya, né? O meu aspecto atma do meu aspecto anatma, a consciência do corpo-mente. Então, esta viveka, esta discriminação é extremamente sutil e ela só é possível quando nós passamos por este processo de purificação, o melhoramento do complexo corpo-mente, que inevitavelmente precisa ser guiado pelas escrituras a respeito do karma e dharma, de modo que a gente não faça confusão entre dharma e adharma. Depois de afirmar que eu sou Brahman, você deve usar todos esses 5 pontos, substituindo a palavra Brahman por eu. Eu sou, né? Eu não sou isso, isso e aquilo. Eu não sou isso, isso e aquilo. Né? Então, este é o caminho. O eu, substituindo Brahman, a consciência, pela palavra eu, é a parte final, a parte na qual a gente vai reivindicar a nossa natureza superior, né?
Ao invés de a gente dizer, não, Brahman, 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 eu estou sabendo tudo de Brahman, mas eu quero manter a distância de Brahman. Né? Por quê? Porque eu gosto da minha natureza inferior e a identificação que eu tenho com ela é algo tão familiar que eu me sinto confortável com os prazeres e dores desta minha entidade inferior. Então, o Swami aqui neste parágrafo dá alguns exemplos de como substituir a palavra Brahman, ou consciência, por eu, né? Diz assim, eu não sou afetado, a gente não diz Brahman, ou consciência não é afetado pelo que ocorre no corpo e na mente, você vai dizer, eu não sou afetado. Quem que tem coragem de dizer isso, né? Porque aos ouvidos dos outros, a gente não pode dizer isso para os outros, a gente tem que dizer para nós mesmos, porque soa como arrogância, né? Mas a maioria de nós tem dificuldade de assumir e reivindicar, eu não sou afetado por nada neste mundo, né? Aí a gente entra, mas por quê? Por quê? Porque é contra-intuitivo, né? Por que que é contra-intuitivo? Porque o eu está identificado, ainda identificado com aquele aspecto da minha experiência humana que é afetado por tudo, né? Você vê como é que é um emaranhado de ensinamentos que precisam crescer, purificar simultaneamente todo o complexo corpo-mente, de tal modo que a gente, né, chegue perto, né, da possibilidade de estabelecer isso, né, sem vaidade, sem arrogância, mas sem timidez. É um fato. Tudo é somente Brahman e eu sou Brahman, né? Não existe nada de arrogante, não existe nada de vaidoso, e não existe motivos para que nós nos mantenhamos tímidos, né? De qualquer modo, tentando, né, apresentar uma faixa, uma face, né, de humilde, né, de aquela falsa humildade, né, que a gente vê no mundo espiritual muito comumente, né? Então, o pessoal, por exemplo, do yoga, o pessoal do Bhakta, né, que adora Brahmana, em geral adora Ishvara, né, eles acham que nós somos, os Vedantins são vaidosos e arrogantes por dizer eu sou Brahman, a única realidade. Como você, né, tem coragem de dizer isso? Né? Porque eles não compreendem os ensinamentos dos Upanishads. Portanto, o primeiro estágio do Vedanta é ver o eu como consciência e o corpo, mente, o mundo como matéria anátema. O eu é a consciência, o Atma, o ser. E o mundo sutil e o mundo físico é anátema, é matéria, energia. Eu sou a consciência, a existência, o corpo, mente e o mundo são matéria, energia, anátema. Portanto, este é o primeiro estágio. Eu sou consciência, existência de natureza infinitamente não limitada. Então, este é o primeiro estágio, você pode chamar isso da primeira graduação. Mas a graduação não é suficiente. Agora, vamos ver o que o Swamiji vai dizer para a gente a respeito deste processo de reivindicação Aham Brahmasmi, né? Porque, como nós sabemos, muitas vezes a gente tem dificuldade porque a gente ainda está mais identificado com o quê? Aham corpo mi, né? Aham corpo mi, aham corpo mi, aham Brahmami, né? A gente está mais identificado com nossa natureza física, material, mortal, e a gente se sente falso, dizendo Aham Brahmasmi, muitas vezes para nós mesmos. Este não é o caso do Marcelo, ele nem sai mais lá da cidade dele, porque ele se deu conta que ele pervade tudo. Então, a gente vai, né, assimilando esses conhecimentos, né, e
Mas o Swami diz aqui que essa primeira graduação não é necessariamente suficiente. Hoje em dia, principalmente, a pós-graduação é indispensável para arrumar um bom emprego, como a gente sabe no mundo atual, né? Eu não sei, mas eu ouço dizer, hoje em dia você ter um diploma de faculdade é mais ou menos como se você tivesse um diploma de segundo grau 50, 30 anos atrás, né? Hoje em dia você precisa de mestrado e pós-graduação para arrumar um bom emprego. O Vedanta diz que este conhecimento, né, ele se refere ao conhecimento teórico, intelectual, né? Ele não é total, não é completo, ele é incompleto, porque neste conhecimento eu digo, eu sou consciência e tudo mais é matéria. Eu sou Atma, tudo mais é Anatma. E por que dizemos que esse conhecimento é incompleto? Você deve saber a resposta. A resposta ainda é que estamos apenas na dualidade, né? Eu, a consciência e o mundo matéria, eu sou a consciência e o mundo é Anatma, né? O mundo é Nitya, eu sou Atma. Mas nós já progredimos muito, porque agora eu já sou capaz de afirmar que eu sou a consciência e existência. Isso já é um grande progresso, porque agora eu tenho dito, até então eu estava dizendo aham, corpo mi, aham, corpo mi, aham, corpo mi, agora eu começo a dizer, não, eu sou a minha natureza superior. Então, um grande progresso já ocorre. Mas ainda existe uma dualidade na forma de espírito e matéria. A gente está ainda, né, dando muito mais crédito do que a matéria merece, né? Supervalorizando a matéria. Por isso a gente está dizendo, não, matéria, eu sempre estive com você, jogo no seu time, né? Te amo, te amo, te amo, mas eu sou espírito, né? Então, o próximo estágio do Vedanta é saber que não há nada além da consciência, e esse é o tema deste verso, né? Tudo é somente eu, a consciência, não existe realmente o mundo. Esse é o ensinamento mais profundo, mais radical do Vedanta, né? Não há nada além da consciência, o mundo é uma mera miragem, uma mera projeção aparente. É uma configuração de uma infinidade de ornamentos de ouro naquilo, ou a partir daquilo, que é a única realidade, que é o quê? O ouro. Os ornamentos de ouro são nomes e formas, namarupas. Só existe o ouro. Este universo só existe a consciência, a existência, Brahman, né? Aparecendo como uma infinidade de ornamentos, jivas, né? Jivas, configurações, objetos sencientes e inertes, né? Dos reinos mineral, vegetal e animal. Não é nada além de Brahman. A matéria é um mito, uma ficção, fake news, para usar uma expressão atual. É não substancial. Ela parece existir, mas não existe em realidade. A física, né? O estudo da física quântica nos dias de hoje e outras ciências, né, estão deparando este fato, né? Gente, olha, existe, mas não existe, né? É partícula ou é energia, né? Então, eles estão chegando à conclusão, o quê? A galera da ciência, é que o universo nada mais é do que energia. Eles não se dão conta que a matéria, o universo material é energia. Eles não se dão conta que energia e matéria são ambos matéria. Matéria sutil e matéria densa. Okay? Ambos são inertes. Aí eles começam a viajar achando que energia é a verdade última, né? A verdade máxima, né? Porque eles não conseguem vislumbrar que existe algo além da energia e da matéria.
A matéria é substancial, ainda que apareça como substância sólida. A matéria não tem substancialidade. A única substância, né, é o quê? A consciência e a existência. É Atma. É a única substância. O universo é todo ele feito de quê? As pessoas vão dizer assim, energia. Não. É Ishvara. Né? Sim. Mas não absolutamente. Então, o que é? Tudo é somente Brahman. A concha no mar é Brahman, a areia, a água do oceano, o sal da água, tudo é somente Brahman. Brahman é a única substância. Todos os ornamentos de ouro possuem uma única substância, a substância é o ouro. Todos os ornamentos, todas as configurações, todos os namarupas do universo são feitos a partir de uma única substância chamada Brahman. Consciência e existência. Eu sou este Brahman, eu sou essa consciência. A única substância real, o único princípio real. A gente chama agora, a gente está em analogia, em paralelo, né? Dizendo que Brahman é uma substância, Brahman não é uma substância. A substância se aplica quando a gente usa essas metáforas, né? Essa analogia, a substância é ouro e todas as sobreposições de namarupas de ouro, né? Que são todos eles descartáveis como ouro, no final das contas, né? Resolvíveis em ouro, né? Então, tudo aqui é resolvível em Brahman como Brahman. Então, a conclusão final não há mundo realmente material separado de mim. Eu, quem? O observador. De novo, ele está dando uns apontamentos para a física quântica, né? O observador influencia o campo observado. Como isso é possível? As escrituras do Vedanta eternamente explicam isso, né? Porque a gente observa através das lentes de nossas vasanas, né? E os nossos desejos, interpretações, expectativas, irá mover o campo sutil de tal modo que a gente perceba coisas diferentemente, né? As nossas ações, as nossas palavras, né, irão fornecer o material de modo que Ishvara, né, esteja sempre reconfigurando o campo de modo que nós possamos aprender e crescer. A verdade é que não existe o mundo da matéria separado de mim e eu sou o princípio, testemunha, consciência, o observador de todo o fenômeno, sempre, desde que através dos meus Jiva-atmas. É um salto enorme, é um salto upanishádico que a gente não esperava. No meio do Bhagavad Gita, a gente fosse fazer um salto, né, desses ensinamentos do Gita, que são muito práticos, né, para um ensinamento que é o mais sutil, mais filosófico do Vedanta, e nos conduz à conclusão de que o universo é tão bom quanto inexistente, né? É um choque, né? Eu espero que ninguém aqui... Aqueles que se chocaram já devem ter saído da aula de hoje. Deixa eu ver quem está aqui. Não, mas pelo menos 13 de vocês sobreviveram. É um salto muito grande. É um salto que o Krishna Guru raramente faz no Bhagavad Gita. Na verdade, apenas em 2 passagens do Gita, esta profundidade filosófica do Vedanta aparece. Este conhecimento totalmente contraintuitivo de que não existe um mundo à parte de mim, o observador. E quem é o observador? Não é o corpo-mente, é a consciência que observa através do corpo-mente. Eu observo a tela, etc., através de quê? Dos meus óculos, né? Eu sou os meus óculos? Não! Eu sou o observador através dos óculos, né? Se eu tirar os óculos, eu ainda assim sou o observador, né? Então, o observador absoluto observa
através das mentes dos seus Jiva-atmas. E se você perguntar, mas Swamiji, como eu posso engolir, como eu posso digerir tudo isso, como eu posso aceitar tudo isso? É muito indigesto, né? Eu vou ter que tomar um pouco de água, bicarbonato, limão para digerir essa aula de hoje, né? É muito. Se você disser Vedanta, apenas dá um exemplo. E qual é esse exemplo? Quando você está sonhando, você experimenta o mundo externo, o mundo do sonho, que é tão diferente de você, que é tão tangível e é tão real, e é por isso que os pesadelos são possíveis. Você não vai dizer que esse tigre é um tigre dos sonhos. Então, esta analogia dos dois estados, o estado de vigília e o estado do sonho, é importantíssima nos ensinamentos do Vedanta, né? Porque quando nós dizemos que dentro do sonho, né, você acredita plenamente que o sonho é realidade, o estado do sonho, né? Mas fora do sonho, quando você se torna Vishwa, ou desperto, você vê que o sonho não era real, mas era simplesmente uma projeção da minha mente, né, através do Nidra Shakti de Maya, né? Aí eu me encontro diante do mundo físico material e eu digo, isso sim é realidade, né? E aí as escrituras que foram lançadas pelo Criador para nos ajudar, dizem, não, isso também é como um sonho, né? E aí como é que eu vou compreender que isso é um sonho, né? Você vai ter que seguir as lógicas apresentadas pelos ensinamentos do Vedanta até você compreender que isso também é uma projeção aparente, não mais da sua mente somente, mas Maya Shakti, aquele que produz o universo para o nosso entretenimento e para, né, as nossas lições vedânticas, entre tantas outras lições que ocorrem no mundo, né? Então, o tigre do sonho, ele é visto como real dentro do sonho. E a gente corre morrendo de medo do sonho, né? Mas o tigre do estado de vigília é real, porque ele pode me comer. O Swami continua dizendo, se houver um guru dos sonhos chegando e dizendo que não há tigre algum, é tudo não separado de você, todo sonho sai de você, todo sonho repousa em você, todo sonho se resolve em você. Se o guru dos sonhos disser, discípulo, isso é somente uma projeção aparente, você vai aceitar facilmente dentro do sonho? Não, né? Porque eu estou vendo um tigre dos sonhos, que para o sonhador é tão real quanto um tigre do Vishwa no estado desperto. Para aceitar o fato, o que ele precisa fazer? Ele precisa de abandonar aquela ordem do sonho, aquela dimensão do sonho, aquele estado do sonho, o universo do sonho, e se tornar, né, o Vishwa. Né? Taijasa, o sonhador, ele deixa aquele corpo sutil, assume o seu corpo físico, né? E como o desperto, e somente como o desperto, ele irá compreender, não existia motivo de pânico, aquilo era somente um sonho, né? Então, qual é o paralelo aqui? A gente também precisa despertar deste sonho, que é o estado de vigília, né? E o Swami vai ilustrar brilhantemente, como sempre, este processo. A Marinéia vai ter que sair na segunda parte, então a gente vai esticar a primeira parte até meio-dia. Mas eu sou um palhaço, vocês têm que dizer isso, né? O professor de vocês é um palhaço, né?
Da mesma forma, o Vedanta diz que seu mundo também é um sonho, mas de um outro nível. Temos 2 níveis de sonho: o sonho Pratibhasika Satyam e o sonho Vyavaharika Satyam. O Pratibhasika Satyam é uma projeção através do Nidra Shakti, que, na verdade, a gente diz que é um poder que existe na nossa mente, mas eu atribuo tudo sempre a Maheshwara, né? Então, existe uma energia que projeta as nossas vasanas de tal modo que a gente experimenta nesta ordem sutil, na ordem dos sonhos, né? É uma palavra bacana. Como é que é essa palavra? Onírico, né? Então, no onírico, na realidade onírica do sonho, né? Nós temos esses objetos, esses eventos, né? Então, aquilo foi possível através de um certo Shakti chamado Nidra Shakti, né? Então, existe um outro sonho que não é produzido pela minha mente, não é a mente. Então, que mente é essa que produz este sonho que parece tão tangível, físico, material e real? Que sonho é esse, minha gente, né? É a mente de todos os jivas, a mente coletiva do universo continua projetando tudo isso através de um poder chamado Maya Shakti. É por isso que, de novo, nós precisamos compreender que o Jiva Atma é co-criador deste universo, porque as nossas mentes individuais são partes integrantes da mente total, que a gente, às vezes, coloca como a mente universal de Ishwara, né? Que continua projetando, através de Maya Shakti, este universo para o benefício dos jivas que precisam esgotar Punya Papas e desenvolver e crescer. Professor, nesse ponto aí da cocriação, eu acho bom lembrar que os 3 tipos de ação, né? A física, a verbal e a mental. Então, o Jiva, ele colabora através desses 3 tipos, né? Para essa projeção aí. Sim, naturalmente. Os nossos pensamentos, eles podem ser puros ou impuros, as nossas palavras puras e impuras, e as nossas ações puras e impuras, né? Então, em qualquer um desses 3 níveis, né, nós somos, né, aquele nível de vibração, aquele nível de energia mental, né? Quando a gente joga no campo através de palavras e ações, aí a gente tem que lidar com os conflitos no campo, com os resultados no campo. Se a gente mantém somente a nível mental, a gente lidar com as consequências somente, né, dentro do nosso plano individual mental, né? Essa é a diferença. Por isso que é bom a gente sempre pensar algumas vezes antes de a gente falar e agir, né? Então, existem 2 realidades, o Pratibhasika e o Vyavaharika. O Vyavaharika é essa projeção de Maya Shakti que nos dá a impressão de que o universo físico-material é totalmente real, né? E existe uma outra projeção individual inerente a cada Jiva Atma, através de um outro Shakti, denominado Nidra Shakti, que projeta o conteúdo de nossas vasanas quase sempre no meio da noite, mas para quem gosta de fazer um cochilo à tarde, ocorre também, né? Então, existem esses 2 sonhos, né? Essas 2 ilusões, Vyavaharika e Pratibhasika. E quando olhamos para isso do ponto de vista do corpo, torna-se realidade. O Vyavaharika parece real, porque eu estou identificado com o corpo-mente. Mas o corpo-mente é parte do sonho. O corpo-mente do sonhador era parte integrante do sonho. O corpo-mente do desperto, Vishwa, é parte do sonho. Quem é que está fazendo esse sonho? A gente, às vezes, comumente a gente diz, é o sonho de Maya. Maya, depois de sonhar por um período de tempo, ele fica cansado, aí ele recolhe todo o universo em sua condição
semente potencial causal, e isso é denominado tecnicamente pralayam, né? A dissolução ou a resolução do universo em sua forma causal, semente potencial, né? Portanto, acorde, levante-se, desperte. Os Upanishads dizem, se os Upanishads agora se dirigem a nós e dizem, acordem, o que isso significa? Se o Upanishad se dirige a nós e diz, por favor, desperte, acorde, compreenda, não é? Mas eu já estou acordado, o que você está querendo dizer com isso, né? Não, você está mais ou menos se movendo como um sonâmbulo, diz Swami Paramartananda. Você sabe o que é o sonambulismo? Andando no sonho ou andando no sono, de acordo com o Upanishad, somos todos sonâmbulos, andando apenas em sonhos, sonhos oníferos e sonhos despertos. Portanto, todos os sonhos são projeções aparentes, são anátema. E Krishna está dizendo que você é o Atma, a única realidade. Você é a consciência, este princípio testemunha, né? Que observa o mundo fenomenal como uma mera projeção que existe dentro do âmbito da sua existência, da sua consciência. Você é o Atma, você é Sati, o mundo é Mitya. Essa é a essência deste versículo, que nós elaboraremos em 10 minutos, né? Para quem puder assistir a aula em 10 minutos ou no futuro próximo. Namastê. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti, Shanti, Shanti. Namaste. Love you. See you later, alligator. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim?
Se sim, o coração que doa, recebe. Então, o convite é, se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão, Ishwara, gratidão, professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.